Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, verso 1 e 2. O João capítulo 15, junto com os capítulos anteriores, 13, 14, 12, são chamados capítulos da despedida. São as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes da cruz. E isso aconteceu, muito provável, depois da ceia, na quinta-feira do cenáculo. E a gente não tem a certeza se João 15 foi falado aos discípulos no próprio cenáculo, ou foi falado em direção ao Getsêmani, onde ele ia ser preso. Mas foi nesse período, cenáculo, Getsêmani. E as últimas palavras de uma pessoa são muito importantes, porque a pessoa sabe que não tem muito tempo. Jesus, claro, ia ressuscitar, mas ele estava dando as últimas instruções para aqueles que iriam dar sequência no seu ministério. Então todas as últimas palavras de uma pessoa têm que ser tidas com muita atenção. Porém, as últimas palavras do Cristo, se nós damos atenção a um mortal, quem dirá um Deus? E assim diz João 15, 1 e 2. Jesus olhando para os discípulos e dizendo isso antes de um momento de crucificação ou de ser preso. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. E poda todo aquele que der fruto. Ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu pretendo ser direto, prático e objetivo, mas eu preciso da sua atenção. Eu não sei se você vai viajar ainda hoje, se vai ficar em casa, mas você tem que ter a cabeça aqui agora, ok? Não é só um amontoado de informações, é a palavra de Deus, para libertar sua alma, para te dar destino e resgatar seu coração. Então feche os seus olhos e peça para o Senhor falar com você nesta noite. Fala: Deus, eu preciso de uma palavra. Deus, eu preciso de uma direção para a minha vida. Eu preciso de uma palavra que me impulsione, que me conforte, que me confronte. Eu preciso, Senhor, sair deste culto em paz. Eu preciso sair desse culto com direção. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não tenho poder, irmão, mas Deus tem. Eu não tenho a capacidade, mas Deus tem. E que bom que eu não vou falar de mim. Que bom que eu vou falar da Bíblia. Eu vou falar da palavra. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Encha-nos do teu Espírito. Oh, poder de Deus. Brada nesse tabernáculo. Os que estão aqui, os que estão em casa. Que haja vida enquanto a palavra é liberada. Que haja um transbordar da tua glória. Que haja uma unção fresca descendo sobre cada um. Em nome de Jesus. Jesus está tendo um papo muito sério com os seus discípulos. E ele fala de um processo complicado. Jesus está falando de um ramo que não faz nada. Um ramo improdutivo da videira. Imagine uma árvore, uma videira, e tem um galho lá, que naquele galho nunca teve nenhum fruto. Então esse galho que nunca prestou para nada, esse galho vai ser arrancado e jogado no fogo. Mas ele fala também de um outro galho. Um galho que está lá na videira. E é um galho que ele não é improdutivo. Ele é um galho que no decorrer da vida ele produziu. Ele fez um bom trabalho. Ele gerou um fruto. E exatamente por ter feito um bom trabalho, o agricultor pega uma tesoura de poda e ele vai até o galho que fez um bom trabalho e ele corta o galho. Essa dor submetida ao galho que deu fruto se chama poda. Então o agricultor, ele faz essa análise anualmente. Ele tem a noção do galho que não produz nada e ele tem que se livrar dele. Mas ele tem a noção do galho que é bom, mas que se ele não fizer nada, aquele galho atingiu um limite. Ele não vai produzir mais do que já produziu. E a única forma de romper o limite é a tesoura. A única forma do agricultor dar a chance daquele galho
ter uma quantidade de fruto maior que ele nunca teve, a única forma é a dor da tesoura. Então ele poda. Ele poda porque ele odeia? Não. Ele poda porque ele confia que depois da tesoura, aquele galho pode dar mais fruto. É isso que Jesus está falando aos discípulos. Em resumo, ele está ensinando que, seja o corte ou a poda, ambos envolvem dor. Uma dor muito triste, que é a dor do sepultamento, a dor da improdutividade, a dor do pecado, a dor do inferno, porque quem está em pecado não produz. Quem está em pecado tem volume, quem está em pecado tem um galho, tem folha, mas o pecado não te deixa frutificar. O pecado não deixa. Você se movimenta, você cresce, você se contorce todo, você tenta se envolver na igreja, você tenta ser uma bênção, mas você não consegue, porque o pecado tira de você a capacidade de gerar fruto de vida. Então esse que vive uma vida improdutiva, porque está em pecado, porque está em desobediência, esse aí vai para o inferno, vai para o fogo. O inferno é real, o inferno existe, demônios se apoderam dele, e esse fogo é exatamente o fogo da destruição. Mas aquele que está fazendo um bom trabalho, esse aí vai sofrer também, mas é um sofrimento diferente, porque Deus tem um desejo de que, se eu aumento a tua produtividade, eu vou ser glorificado através do seu fruto. A vinha vai ter mais fruto. Então a poda é o compromisso do Deus Pai, que é agricultor, com o nosso futuro. A poda é dizer: eu amo você, galho, eu amo você, e eu não vou mais querer que na próxima temporada você seja igual. Eu já contabilizei os frutos que você é capaz de dar. Eu já vi quantas caixas você encheu de uvas. Mas a verdade é que eu preciso podar você para que você dê mais. Se ele não se importasse, ele não faria nada. Se ele não ligasse, ele não faria nada. Mas o agricultor, ele está diminuindo o galho que frutifica, porque ele tem um objetivo: eu quero que você seja mais frutífero. Esse é um processo que não é fácil de entender, porque quando nós passamos por isso, essa poda, que é uma técnica, e quem aqui mexe com planta sabe do que eu estou falando. Quem aqui já trabalhou em pomares sabe o poder da poda, o poder de você recuperar a força de uma árvore, o poder de você reagrupar o crescimento da árvore. Algumas vezes os galhos inférteis são pesados demais, puxam a copa da árvore para baixo, e a tesoura vem, deixa aquele galho todo desmaiado, todo lá depenado, mas daqui a pouco surgem ramos novos que apontam para cima com uma nova vitalidade, e a árvore renasce. Então a poda é uma ciência da agricultura, e Jesus está falando exatamente isso para eles. A igreja, o crente, o salvo, o pastor, o voluntário, o líder, o batizado, nós, se queremos agradar a Deus, vamos passar por perdas, por momentos de diminuição, momentos de inflexão, momentos de redução, momentos de ficarmos menores, momentos que a gente fala: nossa, como eu me sinto pequenininho. Eu me sinto mesmo. Nossa, como eu me sinto pequenininho. Nossa, como eu me sinto menor. Parece que a minha voz não tem mais aquele alcance. Parece que a minha influência não tem mais aquele alcance. Parece que eu não sou mais aquela pessoa que antes resolvia tudo para todo mundo. Me sinto cansado. Quantos homens entram em crise quando a tesoura de Deus vem, e Deus deixa você pequenininho, sem voz ativa? Quantas mulheres independentes, donas do seu próprio nariz, de repente Deus fala: olha, você está no seu limite.
Se eu deixar você ficar mais um ano assim, você vai me entregar a mesma coisa que tem me entregue os últimos anos. Então eu preciso diminuir você. Esse diminuir é o amor do agricultor e o compromisso que o agricultor tem com o futuro. E quando Deus poda, Ele nos força a viver um momento que Ele quer que a gente viva. E quanto mais sucesso no passado nós temos, mais nós fixamos os nossos olhos nele. Nós somos muito apegados ao sucesso. E a gente, é como se o sucesso de hoje fosse tão maravilhoso que Deus não tivesse nenhuma surpresa para mim. Então facilmente a gente se abraça a uma fase legal da vida. Facilmente a gente se abraça a um culto, a uma posição, a um cargo, a uma empresa, como se toda a vida se resumisse naquele momento legal. Quantas pessoas se sujeitam, por exemplo, a trabalhar num ambiente horrível, um ambiente inóspito, porque colocou na cabeça que se ela sair daquela empresa ela vai passar fome, como se só existisse uma empresa para trabalhar. Ou pessoas que estão namorando com uma pessoa que é abusiva, ou alguém que brinca com os sentimentos, mas colocou na cabeça que eu já tive uma alegria com essa pessoa, não estamos na melhor fase, mas eu já tive uma alegria com ela, e eu não vou encontrar mais nenhuma pessoa que vai me amar. Então se eu me afastar desse namorado, dessa namorada, eu vou passar minha vida solitariamente. É como se nós estivéssemos assim: eu já tive um momento bom, eu não vou abrir mão disso. E aí Deus está dizendo: tolo, eu preciso podar você, para ensinar que tudo que você viveu antes vai ser superado pelo que eu vou fazer. O sucesso do passado não pode ser o peso que tire a sua satisfação das fases que Deus ainda vai te dar. Nenhum relacionamento, nenhuma alegria, nenhuma viagem, nenhum projeto, nenhum dinheiro, nenhuma empreendedorismo pode tirar de você o frio na barriga pelo que está por vir. Eu tenho uma boa notícia para você. Talvez alguns falam: pastor, como eu já vivi coisas maravilhosas na minha vida. Pastor, nossa, como eu já vivi coisas incríveis. Mas você tem que entender que nada do que você viveu se compara com aquilo que Deus ainda vai fazer. Você ainda tem coisas incríveis para viver. Você não pode aposentar a sua fé. Você não acha que você já viu tudo que tinha para ver. Não, Deus tem coisas maravilhosas, coisas que vão transformar sua vida em uma grande disputa, se é sonho ou se é realidade. Me belisca aqui porque parece um sonho, mas aí quando alguém te belisca, dói o braço, aí você diz: não é um sonho, é realidade. E Deus está dizendo algumas vezes: eu vou optar em diminuir você, para que alguma coisa aconteça, porque eu tenho um interesse em arrancar glória da sua vida. E talvez você esteja diminuindo sua renda, diminuindo sua saúde, diminuindo seus projetos, diminuindo suas amizades, diminuindo seu alcance social, diminuindo o seu chamado, tirando de você coisas. E você diz: nossa, eu era um galho tão longo, agora eu sou um cotocozinho assim, eu sou um toquinho desse tamanho. E Deus está dizendo: exatamente, mas não é o fim. Eu estou reagrupando você, porque eu tenho interesse em potencializar algo e não teria outro jeito. Meu irmão, tem que ter muita fé para acreditar no que eu estou pregando, porque qualquer incrédulo vai dizer: isso é conversa. Mas que bom que não é palavra de Diego, que bom que é palavra de Jesus. E eu estou aqui para pregar a palavra de Jesus. Deus está dizendo: aceite quando eu diminuir você, aceite quando eu diminuir a cartela de cliente, aceite, não reclame, esteja ligado à videira. O seu compromisso não é analisar o comprimento do ramo, o seu compromisso não é analisar o comprimento do galho, o seu compromisso é olhar para a origem e dizer: eu estou grudado na videira, eu estou grudado na videira. Tem vezes que eu te estico, tem vezes que eu te podo, e o seu compromisso não é analisar o que eu estou fazendo. O teu compromisso é deitar a cabeça no travesseiro e dizer: eu estou ligado na videira, eu estou ligado na videira, eu estou ligado na videira, eu estou ligado. Quantos estão ligados na videira? Esse é o desafio. É estar ligado na videira quando as coisas fazem sentido e quando não fazem. É estar ligado na videira quando eu tenho uma grande promoção e tem meses que tudo dá certo. Tem meses que você paga a dívida, você troca de carro, você viaja, você troca de apartamento, você vê maravilhas, você vê o céu se abrindo. Mas tem meses que o carro quebra, o micro-ondas estoura, você é multado, você é assaltado, batem no teu carro, teu filho começa a dar problema na escola, você na igreja
igreja fala, ninguém te entende. Tem mês que você diminui e o seu compromisso não é estudar o comprimento do galho. O teu compromisso é saber se a tua vida começa ligada à videira, porque se você estiver ligado à videira, como diz Jesus, sempre haverá o bom fruto. Não deixe o estresse te arrancar da videira. Não deixe as preocupações te arrancarem da videira. Não deixe o julgamento das pessoas te arrancarem da videira, porque a dor da poda é muito parecida com a dor do corte. E tem pessoas olhando para você dizendo: Deus está te cortando, Deus está te cortando. Mas você sabe que Deus não te cortou, porque aquele que corta, ele rompe da videira. Você continua adorando mesmo pequenininho. Você continua buscando mesmo pequenininho. Você continua chorando mesmo pequenininho. Você continua lendo a Bíblia mesmo pequenininho. Você continua sentindo o movimento do Espírito Santo mesmo pequenininho. Você continua sabendo que Deus está perto de você, mesmo não tendo mais o tamanho que tinha antes. É o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 14 e 15. Ele fala o seguinte: olha, Deus está me deixando pequenininho, mas eu prossigo para o alvo. Eu não estou preocupado em entender o tamanho que Deus vai me dar, mas eu prossigo ao alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Eu poderia dar vários exemplos de tesoura, de poda. José foi um deles, você conhece a história. Deus o deixa tão pequenininho. E o que o deixa pequeno? Injustiças, vindas de pessoas que deveriam ser os seus guardiões. Mas Deus o deixa pequenininho diante de pessoas que deveriam amá-lo, mas o traem. Frequentemente a tesoura de Deus nos surpreende, fazendo aqueles que deveriam nos amar nos odiar. Deus não tem muita lógica quando trata com a gente, porque o que Deus vai fazer na sua vida não tem lógica. Então o processo também não pode ter lógica. Milagres não se explicam. Então, para gerar milagres, Ele usa coisas que normalmente a matemática e a sociologia não compreendem. Nós somos deixados algumas vezes apenas para ter dor, porque as pessoas que deveriam confortar José são aqueles que estão ferindo. E Deus algumas vezes usa pessoas que deveriam nos apoiar para nos ferir, exatamente porque são ferramentas da poda. Eu louvo a Deus pelos meus inimigos. Eu louvo a Deus no meu ministério pastoral por pastores que eu já tive que conviver, que na época quando eu convivia tinha muita dificuldade, mas hoje eu louvo a Deus e digo como eu fui treinado. Se você é uma pessoa tola que só quer puxar saco e bajulador do seu lado, você nunca vai crescer. Se você repele o tempo todo os diferentes, se você se ofende, expulsa os diferentes, você só quer montar um clube da Luluzinha, de gente que te apoia. Não, as pessoas que te treinam são as pessoas que mais te dão azia. As pessoas que te treinam são as pessoas que mais te fazem pensar. São aquelas pessoas que te provocam, são aquelas pessoas que te irritam, que você fala, aquela pessoa abre a boca, tudo que ela fala é contra mim. Ela está ali para podar você, para você ser mais inteligente, mais sábio, para parar de responder as coisas de qualquer jeito, porque enquanto o teu inimigo está ali, você vai pensar 3 vezes antes de abrir essa matraca para falar bobagem. Você vai pensar no discurso, você vai escolher a palavra certa, você não vai ficar caçando o assunto, esticando o chiclete, porque você sabe que se você derrapar, ele vai pegar ali a derrapada que você falou errado e vai jogar contra você. Você reclama dos teus inimigos, mas graças aos seus inimigos você está orando mais, você está buscando mais a Deus, você está ficando mais inteligente, você está ficando mais esperto. Graças às pessoas que querem te destruir, você está vacilando menos. Então algumas vezes Deus vai usar pessoas que são indigestas, exatamente para me treinar, me deixam pequenininho, mas para que eu produza um novo ramo. Então se você é uma pessoa extremamente sensível, dizendo não pastor, eu não consigo lidar com gente que não gosta de mim, você nunca vai crescer na vida. Se você quer apenas bobo da corte do teu lado, você vai ser um imprestável, porque lugares de governo você tem que aprender a lidar com quem gosta de você e quem te odeia. A igreja do Senhor não é para os nossos amigos, a igreja do Senhor é para todo aquele que crê no Senhor Jesus e quer ser salvo. Então essa igreja é para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta. Jesus não veio salvar meus amigos, Jesus veio salvar a humanidade, e nós estamos aqui para ganhar a humanidade. E lá fora tem gente muito legal, mas lá fora tem gente muito chata. E o que eu tenho que fazer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não pode ser tão sensível de achar
quando o seu mundo exterior for cortado, quando Deus diminuir você, que isso tem que afetar aqui dentro. É o que Paulo está falando, é o que José viveu. A alma de José crescia na direção de Deus, mesmo quando Deus o diminuiu por fora. Ele era filho mimado de Jacó, ele tinha a capa de filho preferido, ele era o camarada que não ia fazer trabalho na lavoura, ele ficava em casa pajeando o pai. Quando ele foi jogado na cisterna, ele foi porque o pai mandou ele ver onde os irmãos estavam. E os irmãos tinham ciúmes dele. José era um mimadinho do pai, e de mimadinho do pai foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi acusado de estupro, foi esquecido na prisão. E aí você diz: nossa, Deus diminuiu José, diminuiu muito. Mas dessa diminuição nasceu um governador, nasceu um homem que teve a chave do celeiro do Egito, na maior fome da terra da sua época. Um homem que foi aquele que deu comida para aquele que não tinha. E é por isso que eu entendo o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12 verso 7: para evitar que eu me exaltasse por causa das grandes revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, me esbofetear. 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim o espinho, e ele porém me disse: olha, Paulo, fica na sua aí, porque você não precisa tirar o espinho, você só precisa de uma coisa: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você acha que está pequenininho? Você está enganado. Eu estou diminuindo você por fora e esticando você por dentro. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Olha que lindo, leia comigo no 3, 1, 2, 3. Pois é isso. Pois quando eu estou pequenininho, é aí que eu apareço. Agora escute, Paulo não discute com Deus. Paulo está dizendo: eu reclamei quando eu tinha um espinho na carne. Você tem todo o direito de reclamar das coisas que você acha que Deus pode fazer e não está fazendo. Mas quando Deus falar: eu não vou fazer agora, você tem que encerrar o assunto. Paulo pede 3 vezes: tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. E Deus deu uma explicação: eu não vou tirar o espinho, porque você vai ter tanta revelação, você vai escrever tantas cartas poderosas, o mundo vai saber o que é a minha graça através das suas cartas, o mundo vai saber o que é a justificação através das minhas cartas. Eu conheço você, Paulo, se você não tiver espinho nenhum, é capaz de você achar que você é a última bolacha do pacote. Então eu preciso descer a tesoura em você, para você, quando receber esse download de revelação, não achar que você é mais do que eu. Então eu preciso diminuir você por fora, para que você continue crescendo por dentro. E aí Paulo vai dizer: yes, eu entendi. Então eu me alegro quando eu apanhar, eu me alegro quando me desprezarem, eu me alegro quando me xingarem, porque quanto menorzinho eu estiver por fora, maior eu estou ficando por dentro. Se você ser menos egoísta e parar de achar que tua vida se resume a carro, a casa, a salário, você não se deu conta do quanto você já amadureceu dos últimos anos para cá. Você não se deu conta do quanto Deus esticou a sua cabeça, do quanto tem coisas que você chorava há dias, e hoje as mesmas coisas acontecem e nem lágrima cai do teu olho, porque enquanto você está reparando no carro que foi embora, na casa que foi embora, no amigo que te deixou, Deus está te fazendo ser parecido com Ele, um homem, uma mulher de milagre, de avivamento. E é por isso que quando os irmãos de José voltam para ele, lá em Gênesis 50, quando ele já é governador, olha que lindo, ele vai olhar para a galera que fez mal para ele, mas olha como ele é superior, olha como ele não tem mágoa, olha como ele é altivo no aspecto de ver por alto. Ele fala: depois que vieram os seus irmãos e prostraram-se diante dele, aqui estamos, somos teus escravos. Ele poderia dizer: são escravos mesmo, eu vou fazer com vocês tudo o que vocês fizeram comigo. E seria justo, seria o olho por olho, dente por dente. Mas ele está curado. O homem curado não se vinga. Um homem curado não se vinga. Se você está querendo se vingar de alguém, é porque você está doente. Um homem curado não se vinga. Ele está dizendo: não tenham medo, pois eu estou no lugar de Deus. Não. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva. Ele está falando: vocês só fizeram bem para a nação, para o mundo. Por isso não tenham medo. Eu vou fazer o quê? Eu vou bater em vocês? Eu vou judiar de vocês?
Eu vou acusar vocês, eu vou jogar vocês no poço. Não, eu vou sustentar vocês. Vocês, as suas crianças, meus sobrinhos. Quero conhecer os remelentos. E assim José fez o quê? Tranquilizou. Porque um homem curado, um homem que dá fruto, ele não leva bagunça, ele leva calmaria. Um homem curado, um homem que produz em Deus, ele não leva estresse, tensão, ele leva paz. Põe lá o texto, por favor. Ele tranquilizou, ele lhes falou amavelmente. Eu poderia falar de Jó, que teve a capetolândia dos seus amigos. Você quer amigo bom? Vai ver os amigos de Jó. Insuportáveis, pessoas diabólicas, pessoas que, se tivesse dado um tapa na cara de Jó, seria menos agressivo do que o silêncio julgador. Eu prefiro que alguém me xingue do que fique em silêncio me julgando com o olhar. O olhar é tão poderoso, irmãos. O olhar algumas vezes fala mais do que a boca. Eles ficam 7 dias em frente a Jó, olhando a sua desgraça. Ele sepultou os filhos, ele perdeu a saúde, o casamento dele está em crise, ele perdeu o patrimônio. Eles ficam só olhando, não falam nada. Nada. E quando falam, só falam asneiras. Só falam: você pecou, Jó. Você deve ter pego o dinheiro de alguém. Você traiu, Jó. Não é possível. Deus está te punindo, Jó. E Deus não estava punindo. Jó estava passando por uma prova de poda. Deus estava tornando Jó menor por fora para ficar maior por dentro. Deus estava tentando dizer para o diabo. E quando eu disse que Jó é íntegro, reto, temente a Deus, é porque é verdade. E aí as pessoas não entendem. É por isso que você não tem que ficar batendo palma para maluco. É por isso que você não tem que ficar gastando teu tempo e tentar explicar coisa que nem você entende para outros. Fica na sua. O processo vai revelar quem é quem. A Bíblia diz que existe uma diferença entre quem serve e quem não serve. E essa diferença não é um crachá que você carrega no peito. Essa diferença são os olhos daqueles que te observam. Vão saber quem é de Deus e vão saber quem não é de Deus. O crente não se explica, crente vive. E a Bíblia diz, Jó repete em Jó capítulo 14 verso 7. Acho lindo esse texto. Para a árvore pelo menos há uma esperança. Ele está falando dele aqui. Se ela é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece, e dá o seu último suspiro e deixa de existir. Ele está falando de como Deus ainda pode, mesmo sem ele saber como, restaurá-lo. E é lindo perceber que no final de sua vida, Deus escolheu a oração que ele fez pelos seus amigos para mudar a sua sorte. Quero ler com você. Põe o Jó 42:10 para mim, por favor. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. O Senhor lhe trouxe restauração. Qual foi a virada de chave da vida de Jó? Quando ele orou pela sua saúde? Quando ele orou para que Deus desse filhos? Não, quando ele orou para a pessoa que menos merecia oração. E por fim, eu posso falar do maior de todos. Ninguém foi mais podado do que ele. Ninguém foi mais podado do que ele. Esse é o maior exemplo do que a poda pode produzir. Jesus Cristo. Ainda no ventre de Maria, ele se tornou uma ameaça para Herodes. O inferno usou Herodes, matando milhares de crianças. Quando ele começou a sua missão, ele foi criticado. Em Nazaré, o lugar onde cresceu com a sua família, não conseguiu fazer um milagre sequer, porque ninguém acreditava nele em Nazaré. Ele foi para Galileia, porque Nazaré, ele mesmo disse que o profeta não tinha honra em sua casa. Jesus foi perseguido, caluniado, chamaram ele de demônio, tentaram apedrejá-lo, jogá-lo de um precipício, precipitá-lo de um penhasco. Foi traído pelos discípulos que amou e cuidou, o abandonaram. Foi interrogado e foi esbofeteado, feito de saco de pancada diante de soldados romanos. Foi escarnecido, pendurado no madeiro, e tudo isso sem merecer. Por isso Jesus estava sempre olhando para o Pai, porque por mais que o galho esteja pequenininho, a única função do galho é estar ligado ao tronco da videira. E por quê? Por que Jesus foi podado como foi?
porque o futuro glorioso o esperava. O domingo de manhã, quando a pedra do túmulo foi removida, há um versículo que define muito bem o que aconteceu, aos Hebreus capítulo 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, pela alegria do futuro, alegria da esperança, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus Pai. Eu encerro minha pregação aqui dizendo a você: se você não produz nada, você tem que rever a sua vida com Deus. Se você é uma pessoa que não produz salvação na vida de ninguém, se a sua fé não leva ninguém ao altar de Deus, se os frutos do Espírito não estão, é porque o pecado reina em você, e Deus pode cortar você. Mas se você tem feito um trabalho lindo, Deus tem sonhos ambiciosos para a sua vida. E eu vou te dar 2 conselhos para a gente orar. Como reconhecer a poda? Como? Primeiro, toda poda é acompanhada de um período de silêncio. Quando Deus poda você, Ele não manda recados antes. O agricultor, ele não vai avisar que vai podar, ele simplesmente vai com a tesoura lá e poda. E é por isso que o adorador não pode estar ligado ao que acontece com ele. O adorador tem que estar ligado ao que acontece no trono. Porque tem dia que a poda vem e você vai dizer: eu não tenho motivo para adorar, o meu galho está pequenininho. Mas se você lembrar que o seu motivo é colocar Deus acima de todas as coisas, e as outras coisas vão ser acrescentadas, quando a poda vier, você não quebra, você não morre, você não cai. Agricultores não explicam para o ramo o que vai ser cortado. Agricultores não conversam com ramos. Agricultores apenas chegam, podam e vão embora, crendo que aquilo que vão fazer vai dar certo. Deus ama você, mas o fato de te amar não faz dele a sua secretária, de te dar explicações do que vai fazer. Você tem que confiar em Deus e não discutir com Deus. Você tem que confiar em Deus e não bater boca com Deus. Você tem que confiar com Deus e não querer determinar nada para Deus. Se Deus está trazendo uma temporada de poda, a sua única função é, mesmo totalmente angustiado, saber que você tem que estar ligado a Ele todos os dias da sua vida, ligado a Ele. Fecha os seus olhos, fala comigo: ligado a Deus. No meio da dor, ligado a Deus. No meio da angústia, ligado a Deus. No meio da solidão, ligado a Deus. No meio da depressão, ligado a Deus. No meio da doença, ligado a Deus. A sua função não é administrar o crescimento do galho, a sua função é estar ligado a Deus. A segunda coisa: toda poda traz uma paz que excede o entendimento. O corte não tem paz. Quando Deus corta um galho que não produz fruto, essa pessoa vive o inferno. Mas eu já vivi podas onde tudo na minha vida não tinha sentido, mas a paz que excede o entendimento estava guardando o meu coração. Quando Deus te diminuir, você não vai enlouquecer, você vai ter paz. Porque Deus não quer que você enlouqueça, Deus quer que você melhore. E nada do que Deus vai fazer vai te adoecer. Então Deus não vai te dar explicações, mas Deus não vai te deixar angustiado, Deus vai te dar paz. E eu declaro para você que está tendo uma vida podada: pastor, eu estou diminuindo. Confie no processo, confie no que Deus está fazendo. Deus está limpando você. Deus está dizendo: se eu deixar você do jeito que estava, você chegou no teu limite. Eu não quero você no teu limite. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo profissionais novos nascendo, eu vejo líderes novos nascendo, eu vejo pregadores novos nascendo, eu vejo casamentos novos nascendo, pessoas maduras, pessoas que estão dizendo: Deus pode me tratar, Senhor. Porque tem coisa, gente, que a faculdade não dá, o curso não dá, a apostila não dá. Pode se matricular, pode fazer imersão, simpósio, congresso, conferência. Tem coisa que é só a tesoura de Deus que ensina. Só a tesoura de Deus. É só o processo. Eu já li tanta coisa que não entrou na minha cabeça, mas quando eu passei, eu falei: entendi agora. Entendi que é a fidelidade de Deus. Eu quero orar por você. Lá fora existem vários galhos longos que não produzem fruto. Não tem fruto de arrependimento, não tem fruto de vida. É só prazer. Porque o diabo é assim: se te faz feliz, você tem direito. Se te dá prazer, você pode fazer. Mas Deus está dizendo: eu te amo, filho. Eu amo você. Você aceita que eu pode você? Agora eu pergunto, e você responda para você com sinceridade:
Você aceitaria diminuir para crescer? Ou o seu orgulho não deixaria? Eu já aconselhei muitas pessoas ao longo da minha vida pastoral. Hoje menos, porque entendo que a pregação tem que falar com as pessoas. Mas já aconteceu várias vezes as pessoas irem à minha sala e falar assim: o senhor pode me dar um conselho? Aí a pessoa me conta toda a vida dela. E aí quando eu vou falar, ela tem na cabeça dela qual é o discurso que ela quer que eu diga. E quando ela percebe que aquilo que eu estou falando não é o que ela quer que eu quero ouvir, é nítido, o semblante muda. A pessoa logo diz: ah, pastor, eu tenho um compromisso, obrigado por ter me ouvido, eu vou embora. Porque nós só queremos ganhar, a gente não quer perder. Nós só queremos ganhar. A gente está disposto a tudo desde que some. Eu não quero perder pessoas, eu não quero perder ambientes, eu não quero perder prazeres, eu não quero perder nada. A igreja é mais um lugar que eu ganhei, e eu mantenho tudo lá fora. Então Deus não vai te abençoar. Porque o compromisso do agricultor não é te fazer feliz. O compromisso do agricultor é ter glória através da sua vida. Então eu queria que você fechasse os olhos. Fecha os olhos, eu quero orar por você. Deus tem um controle. Aí você diz: pastor, mas como é que eu sei? A sua única preocupação é estar ligado na videira. Aceita o bem de Deus. Você veio nu para esse mundo, e nu vai voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós aceitamos o bem de Deus, por que não aceitaríamos o mal? Deus tem um controle. Se eu pudesse resumir tudo que falei até aqui, eu diria para você: mantenha-se ligado nele, seja lá o que aconteça. Esse é o seu compromisso. Se Deus está diminuindo você, porque se você não entender que Deus é tudo para você, você vai cair num remédio. Você vai ter o desespero de voltar para uma vida que nunca deveria. Você vai cair na conversa fáceis daqueles que querem te usar. Você vai estragar o seu bom trabalho. Mas esse culto é um culto de libertação. É um culto onde a graça de Deus vai te envolver. É um culto onde o poder do Espírito Santo vai te tomar. É um culto onde o Senhor Jesus vai falar com você. Vai falando para Deus: Deus, eu quero estar ligado no Senhor. Deus, me ajuda, Senhor, a não me desconectar de Ti, Pai. E se o Senhor quiser mexer em alguma área da minha vida, fala para Ele. Se o Senhor quiser mexer, o Senhor pode mexer. Só não tira de mim a Tua presença, Senhor. Só não afaste de mim o Teu Espírito, meu Deus. O que eu tenho de mais precioso, fala para Ele, é a Tua presença, Senhor. Não é o emprego que eu tenho, não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu moro, Senhor, não é o namorado que eu tenho, não, Senhor. O mais precioso que eu tenho é a Tua presença, Pai. E se eu tiver a Tua presença, eu vou crescer. Se eu tiver a Tua presença, Senhor, eu me ergo todas as vezes. Eu sei que alguns aqui têm orado por mudança. Alguns estão falando: pastor, eu estou cansado, a minha vida está igual. E Deus está dizendo: é por isso que eu estou mexendo com você. É por isso que eu estou mexendo com algumas amizades. É por isso que eu estou mexendo com algumas coisas que eram confortáveis para você. Você até tenta voltar para aquela vida, mas não consegue. As coisas perderam o sabor, as coisas perderam o gosto. Você até tenta voltar para aquela vida velha, mas nada mais se encaixa. Você até marca o encontro, mas o encontro no assunto não flui. Nada mais dá certo, porque eu já te podei, filho meu. Eu te podei porque aquela quantidade de fruto é pequena para você. Aquela quantidade de fruto é pouco. Eu te fiz para mais. Eu te fiz para coisas maiores. Eu te fiz para honrar o meu nome. Eu te fiz para viver uma vida de verdade, sem máscara, sem mentira. Uma vida sem ficar se enganando, que tem uma alegria na cara, mas o coração está podre. Eu não te fiz para viver a base de calmante, a base de droga. Eu te fiz para depender de mim. Eu vou nutrir você todos os dias. Eu vou nutrir tua alma. Eu vou nutrir teu espírito. Eu vou colocar em você o preenchimento para todos esses vazios que existem em você. Eu vou colocar o meu espírito. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Vai se colocando em pé. Vai se colocando em pé. Fecha os olhos. A videira está aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Você está? Vai recebendo a presença de Deus. Fecha os olhos.
Você vai começar a sentir um poder te envolvendo, porque você é um galho, você é um ramo que está ligado na videira. E esse ramo não se preocupa com o tamanho que tem. O tamanho que eu tenho é o tamanho que Deus quer que eu tenha. Eu só me preocupo em estar grudadinho nele, grudadinho nele, grudadinho nele. Porque se eu tiver grudadinho nele, tem ceifa, tem vitamina. Se eu tiver grudadinho na videira, tem energia. O galho não apodrece. Se eu tiver ligadinho na videira, pode ter um cotoquinho de galho, mas vai brotar. Vai brotar planta nova, vai brotar planta nova. Vai dando glória ao nome de Jesus. Deus está regando você, vai dando glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo está te envolvendo agora. Deus está tirando o cansaço da tua vida agora. Vai dando glória ao nome de Jesus. Deus está trazendo saciedade. Essa angústia vai embora agora. Essa angústia de dizer: por que, pastor? Por que aconteceu comigo? Deus não está te matando, Deus está te formando. Deus está limpando você. Se essas coisas continuassem aí, você não ia dar mais fruto. É por isso que Deus fez a limpa mesmo. Deus tirou pessoas, é por isso que Deus tirou você de lugares, Deus fez a limpa. Deus deixou você pequenininho, mas não é porque acabou não, é porque tem algo novo para chegar lá, baixar, abacantarai. Então Deus manda dizer: para de secar lá, começa a secar lágrima e começa a reverter para adoração. O luto vai ter que virar adoração, porque eu tô aqui, ó. O galho diminuiu, mas eu tô aqui. Quantos sentem que Deus está aqui? Vai ouvindo tua voz adorar o nome de Jesus. Quanto menor você estiver, mais adore o nome de Jesus. Você não é para entender o processo, você tem que estar ligado nele. Aquele que está ligado em mim, eu ligado nele, esse dará fruto. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Não é o meu fim não, não é o meu fim não, é o meu começo, é o meu recomeço. Eu quero declarar recomeços aqui em nome de Jesus. Eu quero declarar recomeços, recomeços na família, recomeços no ministério, recomeços na saúde, recomeço na criação dos filhos, recomeços na profissão, recomeços em nome de Jesus. Recomeços. Fala comigo: recomeços. Põe a mão no seu coração. Receba poder, receba alegria, receba vida, receba paz, receba o fogo do Espírito Santo, 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 o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Deus manda eu te dizer: não fuja, fica ligado em mim e enfrenta o que eu estou mandando você enfrentar. Pare de se ofender com as pessoas que eu mandei para te treinar. Deus manda te dizer: essas pessoas que você não suporta fazem parte do treinamento. Eu os coloquei aí para treinar você. Você ainda não está pronto para aquilo que pediu para mim. Você ainda não está preparado para aquilo que tenho preparado para você. Eu estou treinando você. Então não rejeite o treinamento. Ao invés de brigar com eles, ligue-se a mim, porque todos os dias te darei estratégia, todos os dias esticarei a sua mente, todos os dias te darei sabedoria. E ao invés de você fugir, te darei maturidade para transformá-los pelo poder da minha palavra. Filho de Deus não foge, filho de Deus se liga à videira e enfrenta. Você não vai sair daí pela porta dos fundos, você vai ficar aí até o dia que Deus te honrar. E até esse dia não vai te faltar nem coisa grande nem coisa pequena, porque o Senhor estará com você. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.